Bom, hoje eu estou aqui com a Nathalie Araújo, que também é paciente oncológica, ela teve câncer de mama, também jovem, assim como eu. E essa história nossa, né, ela é super comum por causa do câncer e também por causa do amor dela ao futebol e ao Corinthians. Ela que faz parte do bando de loucos, transformou a experiência dela do câncer para algo que envolvesse futebol, um projeto que ela acabou fazendo parte, lindo, e eu trouxe ela aqui hoje para contar a história dela. Nathalie, fala um pouco de você, como foi que você descobriu o câncer, conta essa história pra gente. Vamos lá, assim como você, a gente tem várias coincidências, né? Eu também descobri o câncer de mama aos 26 anos de idade, lá em 2012. E o que eu não poderia imaginar é que esse meu amor pelo futebol, esse meu amor pelo Corinthians, salvaria a minha vida naquele momento e depois salvaria a vida de tantas outras mulheres. Então, entre uma quimioterapia e outra, ao invés de eu fazer terapia, eu ia para o Pacaembu, lá, ficar no meio do bando de loucos para assistir o Nossa, jogo do tô Corinthians. arrepiada. E como é que você descobriu o câncer com 26 anos? Como que foi essa descoberta? Que tratamento que você fez? Então, e também por coincidência, eu senti o meu nódulo num jogo do Corinthians, lá no Pacaembu, num jogo do Corinthians e São Paulo. Na hora do empurra-empurra, eu acabei fazendo assim para me proteger e senti aquele carocinho. E aí eu vim para casa e na hora que eu fui tomar banho eu tinha tomado uma chuva e eu tava com uma camiseta preta assim que acabou me manchando, eu fui me esfregar e nesse esfregão eu vi que realmente tinha alguma coisa errada. E aí eu liguei para o meu médico e ele pediu para eu ir na segunda-feira passar numa consulta com ele. E aí você fez os exames e deu que era um câncer de mama. Exatamente, eu fiz ultrassom de mama, né? Porque na nossa idade não é recomendado a mamografia, então eu fiz um ultrassom, aí foi constatado no ultrassom realmente que eu tinha um foco de nódulo. E aí, como eu tinha a mama muito pequena, o médico falou, Nathalie, vamos abrir, vamos tirar esse nódulozinho para não ficar te incomodando. Mas, na verdade, ele já tinha, eu acho que uma dúvida na cabeça e ele queria fazer essa cirurgia. Então, nessa cirurgia, ele tirou um pedacinho desse nódulo, que foi para biópsia, e ele não falou nada para mim. E eu até brinco que eu falava assim para ele, ai, doutor, não vai me deixar com cicatriz, hein? Ele, não, a gente abre pela auréola. Mal imaginava eu o que ia vir depois. Então, aí eu fiz, né, essa cirurgia, e aí foi para biópsia, e aí realmente eu tinha não só um, eu tinha 2 focos, eu tinha 2 nódulos, um já estava bem grandinho, quase com 3 centímetros, bem quase colado aqui no osso, assim, no tórax. E foi tudo muito rápido, né? Eu estava no estágio 3, então eu tinha que correr. Você sabe que quanto mais novo, mais agressivo vem o câncer, então o médico tinha essa preocupação. Eu sei que, assim, em 45 dias eu já tinha feito todos os exames, já estava fazendo a mastectomia radical da mama direita, com um filho de 2 anos e meio, né? Então, assim, foi tudo muito rápido e, assim, 20 dias depois eu já estava fazendo a primeira quimioterapia, até meu filho ia fazer aniversário e foi a primeira vez que a família me viu careca, porque foi logo em seguida. Então, assim, foi um momento muito turbulento, de muito medo, de muitas incertezas. Eu me dei o direito de chorar por um dia inteiro. E depois eu coloquei na minha cabeça assim, eu tenho 2 opções, né? Ou ficar aqui chorando, né, e me entregar de vez para a doença, ou ir à luta. E eu tinha uma pessoa para lutar, né? Que era pelo meu filho. Então, foi nele que eu me apeguei e aí fiz todo o meu tratamento. E aí, entre uma quimioterapia e outra, eu ia para o Pacaembu, assistir o jogo do Você Corinthians. ia tranquila por causa da imunidade? Você tinha segurança de ir? Então, na verdade, na primeira vez que eu fui e contei para a médica, ela falou um caminhão para mim, Com né? Pela certeza. preocupação e tudo. Só que depois ela viu que aquilo estava me fazendo muito bem. Então, além, não, poderia me prejudicar por conta da imunidade e tudo, né? Eu não tomava muito cuidado, não dá para tomar muito cuidado num estádio de futebol com muita gente. Mas aí eu optei por ir e acabou dando super certo. O Corinthians foi campeão da Libertadores naquele ano, então dava certinho. Foi um presente para você. Então, o Foi que que lindo acontecia? aquele ano para o Corinthians, foi um ano lindo, emocionante. Até para Exatamente. quem gosta de futebol, eu acho que foi independentemente de rivalidade, foi um ano emocionante, assim, ver a conquista do Corinthians. Eu me emocionei. E
E exatamente isso que você tá falando, assim, foi emocionante para você, imagine para mim, que certeza. tava lá e assim dava certinho, que eu fazia de 20 em 21 dias, então eram os próximos jogos do Corinthians e eu tava lá na final da Libertadores. Cara, E que foi assim, maravilhoso. foi um momento de emoção, de euforia. Eu sentei, eu chorei, parece que aquele dia eu lavei minha alma. Eu até brinquei, falei, nossa, eu posso morrer agora que eu vou morrer feliz e realizada, E né? é um misto de emoções, né? Porque você estava ali lutando pela sua vida, ganhando um presente do Corinthians. Eu imagino que devia passar pela sua cabeça assim, caramba, eu tô aqui, apesar de tudo, né? Tendo isso. Exatamente. E E como que ainda muitas. surgiu esse seu amor pelo Corinthians? Da onde veio? Como que começou esse amor todo? Então, o corintiano, ele não é corintiano, ele nasce Ele nasce, corintiano, é né? herança, é herança. Exatamente. Mas meu pai, né, corintiano, e essa paixão passou. Meu pai tem 2 meninas e minha irmã detesta futebol e eu sou completamente apaixonada. Eu falo que eu sou um menino que meu pai não teve. Então, assim, desde pequena, eu já acompanhei tantos jogos do Corinthians que eu já nem sei mais a quantidade de jogos Eu que vou eu te fui, que eu contar um frequentei. segredo. Você falou que corintiano, que é corintiano, nasce corintiano. E eu vou te falar que uma vez Flamengo, sempre Você... Flamengo. E eu nasci corintiana. Eu nasci, meu pai já me deu camisa do Corinthians, já queria que eu fosse corintiana. Eu tive um trauma lascado de estádio, porque eu, com 5 anos de idade, ele resolveu me levar no Pacaembu, só eu e ele. Aí ele me vai no banheiro e me deixa lá esperando. Eu morri de No medo, meio né? do bando de loucos, que não é Tipo uma torcida isso. normal. Então, assim, se você pegar a foto minha de pequenininha, é com camisa do Corinthians. Mas aí, eis que fui morar no Rio de Janeiro, meu avô, que é flamenguista roxo, conselheiro do clube, não sei o quê, vamos lá fazer natação na Gávea. E a minha infância inteira eu passei no Flamengo. Então, assim, ali, uma vez Flamengo, nunca mais, né? Sempre Flamengo. Aí eu tenho um carinho muito grande pelo Corinthians, porque é o time da minha família, é o time que ali foi o meu primeiro contato com futebol. Gosto do Corinthians, mas o coração é rubro-negro. Tudo bem, tem uma pontinha de Corinthians aí, tá tudo tranquilo. Não, eu simpatizo com o Corinthians. Não atrapalhando o título do Flamengo, eu quero que o Corinthians dê bem. Se o Flamengo ganhar, que ganha o Corinthians pra você, né? Tipo isso, mas na hora de torcer mesmo, é Flamengo. E aí me conta como que nasceu o Marque Esse Gol, né? Assim, depois que passou o tratamento, você ficou bem, livre da doença? Hoje em dia você faz algum tratamento? E aí você conta isso pra gente, né? Se você ainda está em tratamento. E como que você começou a se engajar com outros pacientes? Você também é muito ativa com meninas de peito, tudo isso. Contar um pouquinho dessa história. Então, nesse dia, na final, eu tava lá, né, sozinha, com lenço branco na Você foi cabeça. sozinha? E eu sou sozinha, sempre sozinha. Sempre sozinha. Eu não gosto de ir com ninguém no jogo, eu gosto de ficar sozinha, então eu tava sozinha lá. Meu marido é São Paulino, foi me levar, ele sempre me levava, e depois ficava me esperando. Todo mundo tem um defeito, né? O defeito aqui de casa é que é São Paulino. E eu tava lá, e aí o meu primo conhecia uma pessoa que conhecia o jogador Danilo, né? O meia do Corinthians, também jogou no São Paulo, e aí chegou essa minha história pro Danilo. Que eu estava lá na final e de como aquilo tinha me ajudado. E ele me mandou uma camiseta autografada por todos os jogadores, com uma mensagem de carinho, e me fez o convite que quando eu estivesse bem era para eu ir até o CT para contar essa maluquice, né? Que foi a luta contra o câncer junto com o futebol me apoiando. Eu fui no CT, foi um momento de muita emoção, fui recebido pelos jogadores. O Tite foi muito carinhoso. Eu tô arrepiada desde a hora que você começou a falar, gente. Eu tô assim, da cabeça aos pés. Meu pai foi comigo, então assim, foi muito emocionante sentir esse carinho, né, deles comigo, assim, só tinha eu lá e meu pai, então todos os jogadores conversaram, o Danilo falou que eu era maluca e tudo mais, e através disso, o Corinthians me convidou para gravar um vídeo para contar da minha história. E aí eu levei algumas meninas do grupo Meninas de Peito, que igual você falou que são corintianas, e a gente gravou esse vídeo que passou no telão da Arena. E foi muito emocionante, porque foi a primeira vez que meu pai foi para a Arena comigo. E aí o meu pai estava lá na hora que meu vídeo estava passando. Então, assim, foi muita emoção. E eu conheci nesse dia a Cristiane, a Cris Gambaré, mais conhecida, que é diretora de futebol feminino do Corinthians. E ela ficou apaixonada pela história. E ela falou, a gente tem que fazer alguma coisa para que outras mulheres busquem no futebol e encontrem no futebol a alegria que você encontrou no momento que você estava no tratamento.
E foi assim que nasceu o Marca Esse Gol em 2015, que é o futebol contra o câncer de mama. Então, a gente tem duas preocupações, né, no projeto. Além da gente levar esse carinho para as mulheres que estão em tratamento, que elas entram em campo, elas visitam o CT. Ai, Nath, quando acabar esse coronga, você mesmo pode entrar com o Flamengo? Vamos, ano passado a gente fez uma... Mas eu quero. A gente fez uma ação com o Flamengo, né? Que depois a gente começou em São Paulo, depois foi para o Rio. E aí a gente fez o primeiro em 2015, um caminhão pequenininho, doamos 360 exames em média, colocamos caminhão na arena do Corinthians e do Palmeiras. A gente colocou 2 times super rivais em prol da mesma campanha. Começou aí. E aí a gente colocou meninas em campo do Corinthians, meninas em campo no Palmeiras, que foi super emocionante. Eu entrei em campo, então você pode imaginar como é que foi para mim, assim, esse momento. Eu não consigo. Acho que só de entrar no Maracanã eu já fico assim, parece que eu tô em êxtase. Se eu entrar no campo, eu tenho um troço. Exatamente. E assim, aí a Federação Paulista de Futebol, né, falou, quem é essa maluca? O que ela tá fazendo? Aí conheci a Cris, porque a Cris tá muito lá, chamou ela para uma reunião e queria entender mais essa história louca. E aí a federação falou, a partir de agora, todo ano a gente vai fazer o patrocínio para esse caminhão. E o que é mais legal, Mi, que é assim, nós não somos uma ONG, uma instituição, nós somos um grupo de pacientes. O projeto é feito 80% por mulheres que passaram pelo câncer. Nossa, né? São elas que estão lá para receber as pacientes, né? Então, é muito emocionante que quando algum exame não dá muito bom, tem alguém ali para dar aquele apoio, aquele abraço, naquele momento que a médica fala alguma coisa. Dentro do caminhão de mamografia, a mulher faz mamografia, faz ultrassom se precisar. Se der alguma coisa errada, a gente tem um parceiro que encaminha essa paciente para o hospital, né? O projeto paga biópsia para essa paciente fazer e já encaminha ela para o tratamento. Paga biópsia também? Então é maravilhoso. Vocês têm ideia, mais ou menos, de até hoje, quantas mamografias foram realizadas? A gente já doou mais de 5.000 mamografias e dentro do projeto já tiveram 42 casos de mulheres detectadas com câncer de mama. São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, né, é o futebol salvando vidas, né? Porque tudo nasceu por causa do futebol, por um amor ao futebol, que virou um projeto, que isso acaba sendo viabilizado por conta do mundo do futebol. E tem aí 42 vidas aí que tiveram a oportunidade de ter um diagnóstico e realizar um tratamento. Mi, eu falo assim, que se eu tivesse salvo uma vida, eu já estava muito feliz. E o projeto, ele faz muito mais que isso. A gente tem vários parceiros que nos ajudam doando desde a água que a paciente bebe, a bolachinha, o álcool em gel esse ano, a máscara, né, que essas pacientes vão receber esse ano. E o que é mais maravilhoso é que, assim, quando eu vejo as meninas entrando em campo, eu respiro fundo, assim. Eu lembro que o ano, em 2016, eu não entrei com Palmeiras em campo. Em 2017, a diretoria fez questão que eu entrasse em campo. Aí eu falei que foi uma ida sem volta, que agora todo ano eu entro com todos os times. E eu senti uma emoção de entrar com o Palmeiras, de ver a torcida gritando. E, cara, o Palmeiras é um dos maiores rivais do Corinthians, que eu olhava para aquele olhinho das meninas, eu olhava para o olhinho das meninas brilhando. Eu respirei fundo, falei, cara, eu passei por isso e era para tirar uma lição, e dessa lição hoje eu ajudo tanta gente, e assim, Deus tinha um propósito na minha vida. Nossa, eu precisava passar por isso. Nada, eu não sirvo para ser apresentadora, gente. E aí a gente foi pro Rio, né? A gente começou em São Paulo e já há 2 anos a gente está no Rio. A gente agora faz ação. Ano passado a gente foi no CT do Flamengo, a gente fez ação do Flamengo em campo. Então, a gente tem agora o Fluminense, né, o Vasco, o Botafogo, e o próprio Flamengo de parceiros. E aqui em São Paulo a gente tem também outros times, não só de primeira divisão, a gente tem a Ponte, o Guarani. Então, assim, cada vez mais os times vão vendo que o nosso trabalho é sério, que é importante, e vão se agregando. E é isso que eu quero. Eu quero, assim, salvar vidas de mulheres em situação vulnerável, que não tem condição de fazer mamografia, e dá alegria. A gente sabe que o quão importante é um projeto de mamografia, e seria incrível e maravilhoso que esse projeto crescesse muito e se expandisse para o Brasil, porque a gente sabe que no Brasil há uma deficiência de mamógrafos, né? Então, assim, muitas mulheres deixam de ser diagnosticadas com a doença que mais mata mulheres no país, porque não tem mamógrafo suficiente para ter essa detecção precoce. Para você ter uma ideia, o ano passado foi o primeiro ano que teve mamografia no Rio. A gente ficou assustados, porque o caminhão estacionou lá, o Maracanã ficou rosa para a gente, estacionou lá no estacionamento do Maracanã, e a gente ia realizar 200 mamografias. A gente recebeu mais de 4.000 inscrições.
4.000 inscrições. Então, assim, aqui em São Paulo, a gente tem, sim, uma grande dificuldade de acesso à saúde, mas lá no Rio de Janeiro é muito maior. Tanto que o ano passado, né, a gente, com a ajuda de parceiros, patrocinadores do Rio, tem a Luciana, que é uma pessoa super engajada lá no Rio, que ajuda a gente, ela colocou o caminhão dentro da comunidade. Então, o caminhão, além do estádio, ele foi para a Cidade de Deus e para o Realengo. Então, o caminhão do Marques Gol, né, que era pro futebol, voltado para o futebol, também está indo para a comunidade. Então, quanto mais pessoas nos ajudarem, mais vidas a gente vai salvar. E, Nath, como que vai ser esse ano agora com pandemia, que a gente tem inúmeras restrições, né, para contato com pessoas, distanciamento social, e é um projeto que envolve, né, muita gente ao mesmo tempo, e estádios, né? Como que vai ser isso? Então, na verdade, a gente tinha meio que desistido de fazer o Marques Gol, como ele é feito por voluntárias, então a maioria está, né, considerado risco por conta do coronavírus. Só que a gente começou a ver um monte de gente que não está fazendo seus exames, que não está indo no médico por conta da pandemia. Então, as pessoas estão deixando as outras doenças em terceiro, quarto, quinto plano com medo de sair de casa. E a nossa preocupação é que o sistema de saúde já não dá conta hoje. Se acumular todos esses diagnósticos, como é que o sistema público vai dar conta depois? Né? E de descobrir o câncer de mama tardio e aí ser um tratamento mais complexo, né? Um tratamento, às vezes, pela vida toda. Então, esse ano a gente fechou parceria com clínicas. Então, em vez de ter caminhão de mamografia, as pacientes vão fazer inscrição no site do Marques Gol. Aí, a hora que elas fizerem inscrição, vai ter lá os times para ela escolher, né? Se eu sou flamenguista, eu vou escolher o time do Flamengo. Se eu sou corintiana, eu vou clicar no time do Corinthians. E a gente vai direcionar essa paciente para fazer o exame próximo à casa dela. Então, a gente fechou parceria com redes grandes de clínicas para ter, né, tanto clínica aqui em São Paulo quanto clínica no Rio e também no Ribeirão Preto, em Campinas, que é onde a gente atende. E essa paciente vai ser atendida, vai ter voluntária nossa lá dentro da clínica, respeitando todas as regras, todas as determinações. Inclusive, a gente vai doar a máscara, né, para a paciente personalizada do projeto. Elas vão ganhar álcool em gel, né, para se proteger. Então, a gente está fazendo tudo conforme a vigilância exige, tanto por proteção dos pacientes, quanto por proteção das nossas pacientes mesmo. Então, a gente está com uma estimativa de doação de 1.000 mamografias para esse ano. Nossa, sensacional. E vai abranger quais cidades? Campinas, Ribeirão Preto, né, aqui em São Paulo capital, Santos, porque como tem o Santos lá na Baixada, e o Rio de Janeiro, que aí vai atingir Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, e as comunidades da Luciana, que ela faz questão de fazer essa doação para a comunidade, então o pessoal da comunidade também vai receber essas mamografias. Nathalie, assim, eu fico muito feliz de poder divulgar um projeto desse, de falar sobre isso com você, porque é muito, muito maneiro, é muito transformador de vidas, né? Eu acho que para você saber que você realizou algo, colaborou para realizar algo dessa grandiosidade, deve ser assim mais do que gratificante, né? Porque você saber que você sobreviver. Eu sempre falo isso, né? Que a vida, ela muda um pouco de sentido quando você tem essa doença, porque você acaba pensando uma série de coisas. Mas eu já falei até em outros vídeos dessa série de Outubro Rosa que eu preparei, se tem uma coisa assim que mudou para mim e que me fez mudar minha visão um pouco sobre até a finitude, o medo da morte e tudo mais, é que assim, antes, talvez, se eu tivesse, sei lá, morrido de câncer com 26 anos, eu talvez morreria bem insatisfeita, sem saber muito bem que rumo minha vida estava tomando. Não que eu queira morrer, espero que eu morra muito velhinha, mas assim, quando a gente vê que a gente passou pela vida de pessoas e deixou um legado, deixou uma marca, deixou uma transformação, isso torna a nossa própria existência mais interessante, e você pensa assim, eu penso, poxa, valeu a pena ter vindo para a Terra, obrigada a Deus. Então, assim, eu olho para você e para sua vida, eu falo, cara, obrigada por essa pessoa existir e colaborar, incentivar e tocar um projeto como esse, porque olha quantas vidas você impactou, impacta, eu acho que isso faz valer a pena a existência. Então, parabéns. Sabe o que eu sempre falo, Mi, que assim, depois que a gente tem o câncer, nunca mais é sobre a gente. É sobre o impacto que a gente causa na vida das pessoas. E é que nem eu falo, eu acho que se eu morresse hoje, é claro que
né? Eu quero viver muito, igual você disse, eu quero realizar muitos sonhos e eu quero ter no projeto todos os times do Brasil, mas assim, se eu morrer hoje, eu morro com aquele sentimento de missão cumprida. Eu vim para a Terra, fiz meu papel e deixei plantadinha a semente do bem, da doação, né, do incentivo às pessoas a se doarem em prol de alguém que a gente nem conhece. E isso é transformador e isso é o que vai nos levar a viver 100 anos, pelo menos. E eu penso exatamente igual você, assim, o câncer foi uma doença que surgiu na minha vida muito precocemente, jovem, mas eu não encaro o câncer como só uma doença que eu tive. Eu acho que é uma causa maior, eu fiz parte dela muito cedo e eu não queria passar batido por ela. Então, eu procuro me envolver, você também. Então, obrigada por ter topado falar sobre isso. Vou deixar todas as informações do projeto do Outubro Rosa aqui embaixo. Espero que muitas pessoas saibam e tenham acesso a esses exames. Se Deus quiser, possa salvar muitas vidas. Parabéns. E, bom, não vou desejar sorte para o seu time, mas menos sorte do que eu desejo para o meu, tá bom? Saudações rubro-negras e um ótimo... Eu que agradeço. E vai, Corinthians! Beijo, Nath. Um beijo, tchau.